Olha o que acontece na nossa vida. Olha isso, pastora Cleide, pastora Bia, pastoras. Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, diz assim. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quando eles conversavam e discutiam, quem que entrou no meio? Olha só, para você não perder o que Deus tem para você. Vou repetir aqui o 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, aqueles que estavam conversando, os discípulos, Jesus estava caminhando com eles, só que os olhos deles não enxergavam quem era. E quem estava andando com eles? Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, eu ia falar Cleópatra, Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Tipo, eles olharam indignados. Como que você não sabe o que está acontecendo aqui nesses últimos dias? O versículo 19 diz assim: e lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. Ele estava com Jesus. Aí Jesus fala assim: qual foi o último acontecido que eu não estou sabendo? Ué, o que aconteceu com Jesus? E Jesus estava na frente deles, andando com eles. O Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, e desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Eles estavam contando a história para Jesus. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus estava indignado, falou assim: se toca, qual é o problema de vocês? Vocês são burros? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Jesus começou a chamar a atenção deles. Eles: honestos, porventura, 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus estava indo embora. Aí eles falaram: não, fica aqui com a gente, porque está muito tarde, está escuro e é perigoso. Amanhã você vai, fica aqui com a gente. A Bíblia diz que Jesus ficou, entrou com eles. O 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o quê? Jesus é o quê? Abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então
Se lhes o quê? Abriram os olhos e o que aconteceu? O reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aqui, olha para mim. A Bíblia me fala de 2 homens que estão caminhando para Emaús. E eles estão discutindo ali. Poxa, cadê a promessa? Poxa, Jesus falou. Ele falou que ia ressuscitar. E hoje é o 3º dia. Mas não aconteceu nada. Pode sentar. Pode sentar. Mas não aconteceu nada. Eles estão se cobrando. Eles estão conversando. Eles estavam discutindo no meio do caminho. Mas Jesus falou. Ele era profeta. Tudo bem. As mulheres que caminhavam com a gente foram até lá, o túmulo, mas ele não estava lá, mas cadê? Eu vejo aqui que tem pessoas que falam assim, ó, hoje é o último dia da campanha. Assim como eles cobraram, já é o 3º dia, ele falou que ia ressuscitar e nada. Só que o fato já tinha acontecido. E eles não estavam enxergando, diga por quê? Porque a ansiedade me cega. A ansiedade não me deixa ouvir Deus falar. Eu posso estar caminhando, Ele caminhando comigo. Eu posso estar andando e Ele falando comigo, mas eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, porque eu estou cego espiritualmente. Eu quero ver da maneira que eu quero enxergar. Esse é o maior erro da pessoa. Tem que ser do teu jeito, tem que ser na tua hora. Jesus caminhando, Jesus aparece para ele e fala assim, ó, o que vocês estão falando? Tipo assim, olha para mim e responde. Eles olham para Jesus, mas não enxergam a Jesus. Eles conversam com Jesus, mas eles ouvem uma voz que para eles parece ser estranha. E Jesus está ali querendo saber o que está acontecendo e mostrando, ó, é verdade, aconteceu. Eu estou aqui, eu já ressuscitei. Mas eles estavam colocando os problemas na frente de Jesus. Eles estavam debatendo e esqueceram de tentar reconhecer. Isso é comum acontecer na nossa vida. Eu faço campanha, eu não vejo nada. Hoje é o último dia, a bispa disse que até o último dia o céu ia descer na minha casa, e o céu não desceu na minha casa. Quem disse que o céu ainda não desceu na tua casa? Aquele que tem o Espírito Santo vive com ele. Aquele que tem o Espírito Santo anda com ele. Aquele que tem o Espírito Santo traz a glória para dentro da vida. Aquele, aleluia, que tem o Espírito Santo caminha com Cristo, aleluia. O céu entra na vida, entra na casa e entra na família. Aí você fala assim, mas eu estou andando, eu não estou vendo Jesus. Ó nécios, ó ignorância. Deus não está aqui, mas um representante dele está. Você entende? Então o que você está ouvindo não é a Ingrid Duque. O que você está ouvindo é o Espírito Santo falando com você e dizendo, aleluia, que muitas coisas Ele já fez. Tem alguém aqui desesperado, tem alguém aqui que fazia muitas perguntas para Deus, mas Deus, eu vi todo mundo contando testemunho. Deus, eu vi todo mundo indo na frente, falando que parou de fumar, que o marido voltou para casa, que foi curado, e eu continuo na mesma. Não, você não continua na mesma. Aquele que busca, encontra. Eu estou sendo profetisa de Deus para dizer que a tua história já mudou, que a tua situação, aleluia, já mudou, que Deus já desceu sobre a tua vida com a glória dEle. Ele vai sim tocar na tua casa, na tua família, na tua saúde, nos teus filhos, aleluia, no marido, naqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Mas eu vejo algo tão interessante nessa palavra,
que Jesus não revelou que era ele. Ele não precisa falar assim: oi, hello, olha para mim, olha, você não está me reconhecendo? Não. Jesus se calou, caminhou com eles. A hora que Jesus ia sair, que ele ia embora, ele disse: onde o senhor vai? Não, fica com a gente porque já está muito tarde. Aí Jesus volta, entra com ele para a casa deles, e eles vão fazer uma ceia, um jantar, eles vão comer. Aí eles comiam muito pão lá, muito pão. Aí a Bíblia diz que ele pega o pão, o próprio Jesus pega o pão, abençoa o pão e faz assim, ó. Onde eu estou aqui, ó, faz assim. A Bíblia diz que quando ele parte o pão, eles passam a enxergar quem está lá. Olha, eu estou arrepiada. Eu imagino um olhando para a cara do outro e falando: olha quem está com a gente. A Bíblia diz que ele, ó, some. Ele provou ali que ele é o pão da vida. É por isso que muitas pessoas levam do pão e elas são abençoadas. É por isso que muitas pessoas levam do pão e elas param de fumar. Sabe por que elas param de fumar? Diga por quê. Porque elas passam a enxergar que não é de Deus. Elas param de beber porque elas passam a enxergar que a bebida também não é de Deus. O marido volta para casa porque ele vê que a amante não é de Deus. A filha muda, aleluia, porque verdadeiramente alguém intercedeu, alguém buscou, alguém orou e levou do pão da vida. Já que você não vai até Jesus, Jesus vai vir até você então. Já que você não vai, Ele vai vir até você. Se você está dizendo que não quer Deus, eu vou trazer Ele para cá, e o céu vai descer na minha casa, e o céu vai descer. Você entende que eu e você, nós temos que fazer a diferença dentro de casa, até mesmo no trabalho, para as pessoas que são doentes, que são enfermas. Hoje eu quero fazer um ato profético. Eu quero que você saia daqui hoje cuspindo fogo. Uma vez eu estava muito calor na igreja. Aí eu comecei a suar e começou a brilhar os meus braços aqui, ó. Aí alguém olhou e falou assim: nossa. Eu falei: isso aqui, ó, sai unção, sai azeite até pelos meus poros. E a gente tem que ser assim. A unção de Deus e o poder de Deus tem que estar sobre a nossa vida.